Cheguei aqui, trabalhei todos os meus bloquinhos, ó, igual do outro lado, 5 pontos altos. Viro o meu trabalho. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou pular esse primeiro furinho, vou para o segundo. Por que eu pulei o primeiro furinho? O primeiro furinho já equivale a essas 3 correntes. Se eu colocar um ponto aqui, ele vai começar a abrir para o lado, ele vai começar a aumentar. Então, toda vez que eu iniciar com corrente, eu pulo o primeiro furinho, trabalho aqui, ó, só 3 pontos altos. Aí, faço 2 correntes, venho aqui nesse espacinho e já trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. No próximo espacinho, você vai trabalhar até chegar lá na marcação, por isso que eu falei para não tirar a marcação, tá? Antes da parte oval, você vai trabalhar desse jeito. Cada espacinho vai ter 3 pontos altos com 2 correntes de intervalo. Então, você vai trabalhando aqui por todos os espacinhos. Quando chegar aqui no último espacinho, você faz 2 correntes e já vem para dentro do leque. Cada leque aqui vai ter 3 pontos altos com 2 correntes de intervalo. Tá? Até chegar aqui perto da marcação. Quando chegar aqui perto da marcação, eu volto com vocês, tá? Daqui, desse último furinho aqui, ó, é só fazer os 3 pontos, 2 correntes e pular direto para dentro do leque. E 2 correntes de intervalo. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos, tá? Do mesmo jeitinho aqui. É só pular daqui para lá com 2 correntes e dá tudo certo. Quando chegar aqui perto da marcação, eu volto com vocês, ok? Prontinho. Daqui, ó, depois dos 3 pontos altos aqui, ó, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bloquinhos de 3, tá? De lá do comecinho, depois dos 3 pontos altos, eu trabalhei 15 bloquinhos. Aqui vai mudar um pouco, tá? Na parte oval, nós vamos trabalhar assim, 2 correntes, entre um leque e outro, aqui nesse meinho, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes, no meio do leque, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes, entre um leque e outro, 2 pontos altos. Ok? 2 correntes, no meio do leque, 2 pontos altos. Na parte oval vai ser assim, até chegar aqui perto da marcação, desculpa. Aí, quando chegar aqui perto da marcação, eu falo pra vocês quantos bloquinhos de 2 pontos nós fizemos aqui, ok? Aqui na parte oval, do primeiro aqui, ó, que eu fiz, né, até ao outro lado, deu 19 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Parece que ele vai ficar feinho, babadado, mas não fica não. É igual aqui, lembra aquela carreira que parecia que tava feinha? Depois ele assentou? Aí parece que vai ficar todo embabadado, mas não vai, tá? Então, você trabalhei seus 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer igualzinho do outro lado. 2 correntes. E no meio de cada leque vai ter o bloquinho de 3 pontos altos, até chegar ali no final, tá? 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo leque, 3 pontos altos novamente, e segue trabalhando desse jeitinho, tá? 3 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo. Quando chegar aqui no último leque, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, já pula direto para o espacinho. E vai trabalhando todos os espacinhos. Quando chegar aqui no último espacinho, que é o nosso bloquinho de número 15, eu volto com vocês, ok? Prontinho, trabalhei todos os meus bloquinhos, cheguei aqui no final, fiz 2 correntes e trabalhei os 3 pontos altos no final. Eu não vou cortar o fio, tá? Porque eu ainda vou fazer o bico, mas eu vou fazer as carreiras coloridas aqui, depois eu volto falando pra vocês por que eu não cortei o fio. Eu vou abrir esse fio bem grande, eu vou travar ele pra não desmanchar, ó. Eu abri um círculo bem grande, vou pegar meu cone aqui de fio, vou passar por dentro, ó, do cone. E vou travar aqui, ó.
Passei por dentro daquele círculo bem grande e travei. Não vai desmanchar, tá? Depois que eu fizer as carreiras coloridas, eu vou voltar com ele. Não corta, tá? O fio, não precisa cortar, porque é um arremate a menos. Eu volto com ele pra gente dar o acabamento e fazer as 3 carreiras do bico, ok? Então, agora eu vou pegar, vou lá na outra ponta, tô do lado direito aqui mesmo, eu vou lá na outra ponta, vou virar aqui meu trabalho, lá naquela pontinha, pra amarrar o nosso fio azul petróleo para fazer a primeira carreira colorida aqui, ok? Depois que eu travei meu fio aqui, eu vou lá do outro lado, vou amarrar meu fio lá do outro lado, meu fio azul petróleo, pra gente iniciar as nossas 3 carreiras coloridas, né? Combinando com o meio aqui. Aqui, ó, onde eu fiz as 3 correntes aqui do outro lado, eu vou puxar meu fio aqui, na terceira corrente aqui. Vou deixar um fiozinho depois pra gente arrematar, fazer um nozinho só é suficiente. Vou subir aqui, ó, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, certo? Laço meu fio. Eu vou fazer o mesmo motivo do tapete, da tampa do vaso, que é assim, você monta um ponto alto e tira só metade. Laça o fio, monta mais um ponto alto e tira só metade. Vai ficar 3 fiozinhos na agulha, 3 lacinhos. Puxa tudo de uma vez. 2 correntes de intervalo, monta mais um fio no mesmo lugar, monta mais um ponto no mesmo lugar, tira só metade. Monta mais um ponto alto e tira só metade. Ficou 3 lacinhos na agulha, você puxa os 3 de uma vez. Fica aparecendo um ponto ou 2 pontos altos gordinhos assim, que a gente pega junto, aí fica um motivo bem bonitinho. Aqui na parte reta, a gente vai precisar colocar 4 correntes de intervalo. Então, aqui, ó, depois desse primeiro, eu coloco uma corrente de intervalo só na parte reta, tá? No restante, não vai precisar. Aí, eu fiz uma corrente de intervalo, montei meu ponto alto, tiro só metade. Monto mais um ponto alto, tiro só metade. Ficou 3 lacinhos. Aí, eu tiro os 3 de uma vez. 2 correntes de intervalo. Monto mais um ponto alto no mesmo lugar, tiro metade, tiro uma vez só, né? Monto mais um ponto alto, tiro uma vez só, ficou 3 lacinhos, eu tiro os 3 lacinhos de uma vez. Ó, fica bem bonitinho. Uma corrente de intervalo, já é a nossa segunda corrente de intervalo. Monto novamente, tiro metade, monto mais um ponto, tiro metade e tiro os 3 de uma vez, os 3 lacinhos de uma vez. 2 correntes de intervalo. Faço o mesmo processo, tiro uma vez só, 3 lacinhos, eu tiro os 3 juntos. Mais uma corrente de intervalo, já é a nossa terceira. Faço o mesmo processo, tiro uma vez, ficou 3 lacinhos, tiro os 3 de uma vez. 2 correntes de intervalo, então vai ser esse leque aqui de ponto gordinho com uma corrente de intervalo. Vou fazer só mais uma vez aqui com vocês. Tiro uma vez, tiro mais uma vez, 3 lacinhos. Já fiz 1, 2, 3, nossa última corrente de intervalo. Monto novamente o ponto pela metade, novamente o ponto pela metade, tiro os 3 de uma vez, 2 correntes de intervalo, que é para montar nosso leque. Tiro metade, monto mais um ponto alto, tiro metade e... Aqui, já fiz 1, 2, 3, 4, então não vai precisar mais de corrente de intervalo. Você já laça direto e monta seus pontos pela metade, e monta o ponto pela metade, mais um ponto alto pela metade e tira os 3 de uma vez. 2 correntes, monta o ponto novamente pela metade, mais um ponto pela metade e tira de uma vez. Então, a partir daqui, a gente não vai fazer corrente de intervalo, tá? Vamos fazer tudo sem corrente. Até chegar lá, perto da base, aqui perto da base, antes de fazer a parte reta, tá? Quando chegar aqui, perto da parte reta, eu volto com vocês pra gente fazer esse lado aqui com corrente de intervalo, ok? Cheguei aqui, ó, deixei faltando 4 bloquinhos pra gente completar, ó. Aí, a partir daqui, antes de fazer os 4 bloquinhos, a gente vai colocar corrente de intervalo. Ele vai dar a sequência, fazendo do mesmo jeitinho, montando os 2 pontos e puxando de uma vez, monta o ponto, puxa, monta o ponto, puxa. Eu tô acelerando um pouquinho,
pro vídeo não ficar muito longo, tá? Porque a gente já fez bem detalhado ali no começo, então não tem segredo nenhum, tá? Vou trabalhar aqui com vocês esses 4 motivos que ainda falta aqui. Opa! Às vezes a gente tá tão acostumado a montar o ponto normal, que quando a gente vai fazer uma coisa diferenciada assim, parece que a cabeça, corrente de intervalo, parece que a cabeça vai, quer fazer do jeito certo, né? Quer puxar os dois lacinhos. Ó, vou trabalhando aqui até chegar ao último espacinho ali, usando corrente de intervalo, ó. Vou trabalhar meu último motivo aqui. 2 correntes, monto ponto e puxo de uma vez. E aqui no final vou trabalhar um ponto alto aqui. No último ponto alto aqui, vou fazer uma corrente, cortar meu fio e vou colocar outra cor. Puxo aqui, dou uma travadinha. Eu quero que as 3 carreiras fiquem do lado direito, então eu vou amarrar de novo lá o meu laranja, né? Vou amarrar meu laranja aqui, no comecinho lá onde eu amarrei o azul, e vou dar a sequência igualzinho eu fiz a carreira de cima. Vou fazer o comecinho aqui com vocês, mas como é só uma repetição, né? E não esqueçam de colocar 1, 2, 3 correntes, de colocar as correntes de intervalo. Vou montar o ponto aqui dentro do leque, metade. Vou montar o ponto metade, 3 lacinhos e puxo de uma vez. 2 correntes de intervalo, monto meu ponto novamente, tiro metade e tiro os 3 de uma vez, ó. Você vai montar leque sobre leque. Corrente de intervalo por 4 vezes. Depois você vai fazer sem corrente de intervalo até chegar lá do outro lado. E quando você chegar lá do outro lado, ó, tá trabalhando sem corrente, tá vendo, ó? Quando você trabalhar em cima desse motivo, você já vai ver que tem corrente aqui nesse daqui. Você vai colocar corrente também, para passar para cá. Vai colocar corrente para passar para cá, vai fazer o último motivo e prender um ponto alto aqui. Cortar, igual eu fiz esse daqui, travar, e vai amarrar a terceira cor também. Aqui em cima do laranja, vai repetir todo o processo novamente, tá? Igualzinho, usando corrente de intervalo. Aqui na parte, não usar corrente de intervalo. Igualzinho, você trabalha isso as 3 carreiras. Igualzinho eu fiz essas 2 aqui. Eu vou completar a terceira carreira também usando meu marrom dourado. E volto com vocês pra gente já dar início e fazer o acabamento aqui central e o bico do nosso tapete, ok? Prontinho, trabalhei aqui minhas 3 carreiras, observando onde tinha corrente de intervalo, é tudo igual, ó, é lequezinho em cima de lequezinho, pegando os pontos juntos, igual eu expliquei pra vocês. Agora, a gente vai voltar para aquele fio que nós travamos, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó, vou virar do avesso, a minha peça do avesso, ó. Ó, tá aqui o nosso fio que a gente travou, certo? Aqui onde eu acabei de arrematar o fio marrom dourado, eu vou pegar meu fio aqui. Deixa eu ajeitar meu tapete aqui, que ele já tá pesadinho. Eu tô do avesso, ó. Tá as 3 carreiras aqui do avesso, tá vendo? Vou deixar esse fio passando aqui, porque depois a gente vai arrematar ele com o acabamento, tá? Tive que parar aqui por causa do barulho do celular, das mensagens. Aí, eu vou deixar esse fio aqui assim, ó, e vou puxar ele aqui, tá vendo o ponto alto aqui? O furinho do ponto alto? Vou puxar aqui, ó, e não vou deixar franzir, vou deixar ele folgadinho, assim, ó, razoávelzinho aqui, folgadinho. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vou fazer mais um ponto alto aqui junto com as correntes, ok? Laço meu fio, vou pra dentro do primeiro leque e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Deixa eu tirar um fiozinho que tá vindo junto aqui com o meu fio do arremate. Fiz 2 pontos altos no começo e 3 aqui dentro do leque. 2 correntes de intervalo. Vou para o próximo leque e vou trabalhar, lembrando que eu tô trabalhando do avesso, tá? 3 pontos altos dentro do próximo leque. Fica bem bonitinho assim. 2 correntes de intervalo. No próximo leque, vou repetir meus 3 pontos altos. Nossa carreira vai ser toda assim, tá?
bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada leque com 2 correntes de intervalo. Não tem segredo nenhum, ok? Ó, acho que deu pra ver direitinho e minha mão não saiu fora não, né? Ó, 3 correntes, puxei o fio aqui, 3 correntes, o ponto alto, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos e 2 correntes. A nossa base vai ser, da carreira vai ser toda assim. Então, trabalhe toda a sua carreira. Quando chegar lá do outro lado, no último leque, aqui eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira e já começar a dar acabamento na parte do encaixe do pé do vaso, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último bloquinho e vou aqui, ó, onde tá essas 3 correntes, bem no pezinho aqui da corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Que nós trabalhamos 2 pontos no começo, agora vamos trabalhar 2 pontos no final. Até aqui, nós fizemos carreira de ida e volta, certo? Agora, a gente vai fazer 2 carreiras, a volta toda, que falta só 2 carreiras pra gente terminar. Depois eu vou auxiliar vocês nesses arremates, tá bom? Podem ficar tranquilas. Agora, a gente tá do lado direito, porque a gente vai fazer o seguinte, vamos iniciar aqui, vamos dar a volta toda, vamos chegar lá na outra ponta, aí a gente vai fazer o acabamento aqui na parte reta, acabamento aqui no encaixe, acabamento aqui no encaixe, na outra lateral e vamos parar lá de novo, tá bom? Para fazer a última carreira. Depois da última carreira também, a gente vai fazer uma volta toda e parar lá. Então, vai ficar 2 carreiras de acabamento aqui dentro, para ficar bem bonitinho o nosso encaixe aqui do pé do vaso. Depois eu vou auxiliar vocês em todos esses arremates, tá bom? Então, aqui eu estou do lado direito. Vou encaixar minha agulha aqui, que é 2 lados, eu sempre encaixo o lado maior. Essa carreira aqui, ela é igualzinha a esses bloquinhos aqui que a gente pega 2 pontos juntos. Então, a gente vai fazer o seguinte. 3 correntes, pula esse primeiro furinho, o próximo eu trabalho um ponto alto. Vai ficar 2 pontos aqui no começo, tá? Uma corrente de intervalo, laço meu fio, venho para o primeiro espaço, monto meu ponto pela metade, monto meu ponto pela metade novamente e travo junto. Igualzinho a gente fez aqui. 2 correntes de intervalo, faço o mesmo jeito, monto meu ponto pela metade e travo junto. Então, é aquele leque que pega os pontos juntos e fica gordinho aqui o ponto, tá? Uma corrente de intervalo, vou para o próximo espaço, faço novamente. Monto os 2 pontos, deixo 3 lacinhos. Eu acho que não tem segredo nenhum, né? Porque a gente já fez isso embaixo bastante vezes, então vocês já estão bem treinadas aí. Uma corrente de intervalo. Vou fazer isso com corrente de intervalo por 4 vezes, até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde eu fiz a última corrente? Vou fazer até esse bloquinho aqui, e a partir dos próximos, eu vou fazer sem corrente de intervalo, igual nós fizemos aqui embaixo. Então, corrente de intervalo só vai ter por 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Quando você fizer 4 vezes aí a corrente de intervalo, já tá ótimo, tá bom? Ó, nós fizemos aqui, ó, então, desculpa, vai ser 5 vezes que a gente fez aqui, uma vez, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 correntes de intervalo. E as demais vão ser todas sem corrente de intervalo, até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês, porque não tem segredo nenhum, nós já fizemos esse ponto, pegando junto, aqui nas 3 carreiras, então não tem segredo nenhum. Siga aí o seu esqueminha aí, com 5 correntes de intervalo, e o demais sem corrente de intervalo, e a gente se encontra lá do outro lado, ok? Prontinho, cheguei aqui, ó, igualzinho aqui embaixo, faltando 4 bloquinhos, a gente já vai começar a fazer corrente de intervalo, tá? Então, eu já faço uma corrente de intervalo e trabalho aqui o meu leque pegando os pontos juntos. Vou dar uma aceleradinha, tá? Pra não precisar ficar travando o vídeo. Aí, é só agora, de agora em diante, você fazer uma correntinha de intervalo antes de passar pro próximo lequezinho aqui, pegando os pontos juntos. Mas é o mesmo esqueminha que a gente fez do outro lado, ó, vai ficando bem bonitinho. Só que tem a correntinha de intervalo, tá? Precisei adaptar essa correntinha de intervalo aqui, pra não repuxar a nossa parte do encaixe do pé do vaso, tá? Ó. Vai trabalhando até chegar ali no final. Trabalhamos aqui o nosso
lequezinho, ó. Aí você faz uma corrente de intervalo, pula esses 3 pontos aqui de base e trabalha 2 pontos altos, pegando nesse ponto alto e na basezinha de correntes aqui onde a gente iniciou, ok? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Primeiro, eu vou auxiliar vocês a esconder esses arremates aqui, tá? Vamos pro lado avesso. Vou puxar cada fiozinho aqui, ó. Nosso fiozinho que a gente vai passar para esconder ele tá aqui. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro e já volto com vocês. Peguei aqui a minha agulha de tapeceiro, vou colocar o fio. Um dos fios, né, nela. Vou andar aqui, ó. Tá vendo que eu vou passar por dentro desses 2 pontos altos, na cor cru, ó. Vou andar com ele aqui. Já escondo o nozinho. Aí, passo por esse fio, o próximo. Vou andar aqui, ó, dentro desse leque. E vou deixar meu fio lá para depois a gente arrematar. Vou fazer isso com os 3 fios, tá? Vou andar com ele no mesmo, fazer o mesmo movimento que eu fiz com esse, ó. Aqui por dentro desse ponto. Eu até prendi meu fio cru aqui, ó. Pego esse ponto, entro por dentro do leque do marrom dourado e saio com meu fio lá do outro lado. O azul vou fazer a mesma coisa. E o que tem ali do outro lado, que foi onde a gente amarrou, a gente terminou, não sei, é a mesma coisa. Ando aqui nesse fio, por dentro desse fio, pego aqui o azul e passo por dentro do leque laranja e deixo meu fio lá do outro lado. E vou fazer igualzinho eu já ensinei vocês. Abre o fio no meio, dá uma puxadinha aqui, ó. Puxa um fiozinho azul aqui embaixo. Vou fazer só um, tá? Mas eu já fiz bastante esse arremate aqui com vocês. Vou fazer o laranja que ele aparece mais. Distorço o meu fio, abro ele ao meio. Ó, 2 partes. Dou uma puxadinha aqui nesse leque, ó. Pego um fiozinho aqui dentro do laranja. Puxo um desses fios de base aqui e amarro 3 vezes. O primeiro nozinho você não puxa muito para não franzir. O segundo nozinho você já pode dar uma apertadinha. E o terceiro também você pode dar uma apertadinha e já corta o fio. Tá? Automaticamente, quando você puxa, ele já se esconde embaixo dos leques aonde você passou o fio, tá bom? Então, você arremata todos os seus fios direitinho. Vou arrematar aqui desse lado. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou andar com o fio até sair aqui nesses leques aqui, ó. E amarrar também, esconder o nó, tá bom? Aí, eu já volto com vocês pra gente fazer a nossa última carreira, tá? Prontinho, fiozinhos arrematados. Do jeito que eu expliquei, voltei aqui. Aonde eu terminei, deixa eu ajustar aqui o meu ponto. E arrumar aqui para vocês visualizarem melhor. Terminei aqui a carreira, vou virar o meu trabalho para fazer o acabamentinho aqui nessa parte reta, tá? Vou fazer assim. 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Neste ponto alto, eu vou pegar mais um ponto baixo. Os meus pontos baixos, eles são folgadinhos assim. Se o seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior para não franzir a sua base aqui, tá bom? Porque se a gente colocar muitos pontos baixos aqui, ele fica embabadado. O certo é fazer só isso mesmo, 2 correntes e um ponto baixo. E cada ponto de base colocar só 2 pontos baixos. Então, eu aconselho você a usar uma agulha maior se seu ponto for muito apertado. Fiz aqui nessa base de ponto alto, vou vir na próxima base aqui, que já é a próxima carreira, ó. Vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Ó, fazendo as 2 correntes no começo, ela fica bem quadradinha, fica um acabamento bem legal. Aqui, onde tá passando esse fio cru, também, que tem uma base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Na base laranja também, já vou escondendo aquele fio cru que nós deixamos aqui, ó. Então, cada base vão ser 2. Vou contar a partir daqui. 2, 4, 6, 8 no azul. Mais 2, 10, né? No cru aqui, mais 2 pontos baixos. 12. E na última base aqui, mais 2. 14. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Já ficou a primeira carreira do acabamento. Agora, para mim fazer aqui a entrada, eu vou fazer o seguinte.
2 correntes de intervalo, já virei ali meu trabalho, um ponto baixo no mesmo lugar, que é para fazer essa curvinha aqui bem bonitinha, bem quadradinha, ó, para ficar um acabamento legal. Eu vou fazer meus pontos baixos aqui entre os pontos altos, ó, eu vou abrir o ponto alto e vou fazer os pontos baixos, porque se eu pegar em cada correntinha, ele fica babado aqui e a abertura ela fica meio assim, aberta para os lados, tá? O encaixe aqui da abertura fica aberto para os lados. Para mim dá certo assim. Se seu ponto é muito apertado, eu aconselho você usar uma agulha maior. Porque se você pegar também cada correntinha aqui, ele pode dar babado, tá? Então, eu vou pegar aqui entre os pontos. Quando chegar na base de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu vou pegar entre os pontos e vou seguindo assim. Na corrente, 2 pontos baixos. E quando chegar o bloquinho, entre os pontos, ó. No meio do ponto alto, eu pego o meu ponto baixo. Aí, vai ficar um acabamentinho bem legal, ó. Vou trabalhar até o último bloquinho aqui, assim, usando esse padrão de 2 pontos baixos na corrente. E mais 2 pontos baixos aqui, que é entre os pontos. Porque a gente vai ter que fazer um jeitinho ali do nosso encaixe ficar bem quadradinho, sem dar babado ou ficar repuxando, tá? Então, você vai fazer toda a sua base aí, usando essa orientação de pontos baixos, até chegar aqui no último bloquinho, ó. Cheguei no último bloquinho. Então, aqui são 2 pontos baixos. Parei aqui, porque aqui já terminou a parte reta, que nós trabalhamos a parte reta. Agora, vem a parte do encaixe. Nós viramos o trabalho, ó, sempre virando o trabalho, tá? Pra você visualizar direitinho onde que você vai pegar os seus pontos. Aqui, tá vendo que tem um bloquinho de ponto alto? Então, aqui, ó, neste bloquinho aqui, ó, eu vou pegar só um ponto baixo. Só um é suficiente, tá? Aí, já vem a parte reta aqui, que é a parte do encaixe. Então, você vai trabalhar em cima de cada ponto alto, você vai trabalhar um ponto baixo. 2, 3, certo? Tem 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos baixos. Aqui não tem segredo nenhum, é só ponto sobre ponto, ó. E aonde tem a argolinha de 2 correntes, 2 pontos baixos. Então, você vai trabalhar todos usando essa sequência de ponto sobre ponto. Aqui tem um fio, tá? Que eu vou arrematar depois. E dentro de cada argolinha, 2 pontos baixos, até a gente chegar aqui, ó. Antes desse bloquinho aqui, pra gente seguir a outra parte do encaixe, tá? Então, você trabalha ponto sobre ponto, 2 pontos baixos, ponto sobre ponto, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Antes de dar o segmento, eu quero mostrar pra vocês por que eu só fiz um ponto baixo aqui, ó, nessa entradinha. Por causa disso, ó, porque ele fica quadradinho, tá? Na segunda carreira que a gente vai dar o acabamento, vocês vão ver que também vai ter uma mudançazinha aqui. E vai ficar bem quadradinho, não vai ficar aquele negócio arredondado. Ele fica o encaixe bem quadradinho por causa dessa mudança que a gente faz aqui, tá? De colocar só um ponto nessa carreira e na próxima carreira também vai ter uma diferencinha aqui na parte do encaixe. Aí fica bem bonitinho, ó, tá? Bem bonitinho. Aí aqui a gente vai continuar, né? Aonde tem aquele lequezinho, onde a gente vai pôr só um ponto. Chegou aqui, ó. Um ponto só, vira o trabalho, sempre vira o trabalho para não repuxar os pontos, tá? Aí, já chegou os bloquinhos da parte do encaixe aqui, ó. Eu vou colocar minha agulha entre os pontos e vou fazendo igualzinho eu fiz do outro lado. Aonde tem corrente, são 2, e entre os pontos também aqui, ó, são 2, tá? Então, essa sequência aqui, ó, vocês podem perceber que fica bem quadradinho, ó, porque só tem um ponto lá. Senão fica muito aberto, tá? Se colocar muitos pontos. Dá a sequência aqui de 2 pontos, ponto sobre ponto entre pontos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui no último entre meio, né? Que é no último ponto. Aí, vou virar. Viro o meu trabalho para trabalhar a parte aqui e já esconder esse fiozinho pra gente arrematar depois. Faço 2 correntes de intervalo no mesmo lugar que eu trabalhei o último ponto baixo. Eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Ó, e a curvinha aqui fica bem quadradinha. Já vou escondendo esse fio até aqui, ó. Na próxima basezinha, 2 pontos baixos, igualzinho a gente fez lá do outro lado. Vai dar 14 pontos baixos aqui também. Chegou na base azul, faz 2 pontos baixos. Na base laranja, 2 pontos baixos. Na base marrom dourado,
2 pontos baixos. Na base crua aqui, 2 pontos baixos. Chegamos na última base aqui, que são as 3 correntes, 2 pontos baixos. Tá? Ó, ficou bem bonitinho. Deu 14 pontos baixos também novamente. Vamos trabalhar a última carreira, que a gente vai fazer a volta toda também, mais uma volta de acabamento, e vamos terminar aqui. Então, nossa última volta aqui, que é o bico, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Chegamos aqui, então, vamos dar início ao nosso bico, a nossa última carreira, tá? Que vai ser a volta toda. E vamos parar aqui também, quando a gente der a volta toda, tá? Então, eu vou subir uma... Opa, lado errado da agulha. 2, 3 correntes. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo. E um ponto alto em cima desse ponto alto. Então, vou ficar com 3 pontinhos aqui, contando com as 3 correntes. Laço meu fio, venho para o primeiro leque. E vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos dentro do leque. E vou fazer o meu picô. 1, 2, 3 correntes. Vou pegar esses 2 lacinhos aqui do ponto alto e vou travar um ponto baixo. Quando eu travar o ponto baixo, eu seguro aqui onde eu fiz as 3 correntes e puxo. Fica bem mais fácil para trabalhar o picô. Laço meu fio e faço 1, 2, 3 pontos altos. Quando eu fiz o tapete pela aula da Maria, vou até pegar o tapete que ele tá aqui. Ela faz aqui, ó. Deixa eu todo avesso. Ela faz aqui, ó. Um bico com 3 e um bico com 3 pontos baixos. Eu percebi que o meu quase deu uma embabadada, mas não embabadou. Se o seu ponto, às vezes, pode ser maior que o dela, maior que o meu, você pode trabalhar aqui a sequência de 3 pontos altos, o picô 3 pontos altos. E quando você passar para o ponto baixo, você pode fazer só 2 pontos baixos, o picô e 2 pontos baixos. Faça um teste aí para o seu tapete não embabadar. Eu vou fazer igual o da videoaula dela lá, 3 picô e 3, 3 picô e 3. Mas se o seu quiser, o meu quase embabador, não embabador, só... Na hora que eu terminei, eu puxei biquinho por biquinho, assim, ajeitei, cada um no seu lugar, aí meu tapete não embabadou. Como vocês podem ver, lá no vlog de produção, eu tenho um vlog de produção do tapete Kiara, feito pelo canal da Maria Silva, tá? Deixei o link lá, vou deixar também na tampa do vaso e aqui no pé do vaso o link do tapete, para vocês poderem fazer o jogo de banheiro de 3 peças, tá? E lá ela explica muito bem também, tá? Lá eu dou a explicação de quanto que eu gastei de cada cor para fazer o tapete, o tamanho que ficou meu tapete, certinho. Vou deixar o link também do vlog de produção aqui nesse vídeo, para vocês poderem ver o meu vlog de produção lá do tapete da Maria Silva, tá? Que o tapete tem no canal dela, ok? E ela me autorizou a gravar a tampa do vaso e o pé do vaso e as outras peças. Só que por enquanto eu não vou gravar nem o porta-papel, nem a caixa acoplada, porque aqui eu não vendo, aqui na minha região eu não vendo. Então, se eu tiver alguma encomenda, eu gravo para vocês as peças, tá? Eu aproveito, faço a encomenda e já gravo as peças. Então, eu só queria dar essa dica, tá? Se você perceber que tá embabadando, na parte do ponto baixo, você faz só 2 pontos baixos, o picô e 2 pontos baixos. Faça o teste aí, depois deixa um comentário aí pra mim, pra ver se deu certo, tá bom? Então, vamos dar a continuidade aqui com o nosso pé do vaso. Trabalhei aqui, então, meus 3 pontos altos, o picô e os 3 pontos altos. Vou direto para o próximo leque, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos, 3 correntes, vou prender o meu picô igual eu fiz no outro ali, com ponto baixo. Quando eu travar o picô, eu seguro aqui nas correntinhas e completo com 3 pontos baixos. Então, vai ser uma base com ponto alto e uma com ponto baixo, mas com o mesmo segmento. Laça, vou pro próximo leque, vou trabalhar os 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 3 correntes e prender o meu picô, pegando esses 2 lacinhos e prendendo um ponto baixo. Quando eu for puxar o ponto baixo, eu seguro aqui nas correntinhas e dá tudo certo. E faço meus 3 pontos altos no mesmo lugar, igualzinho eu fiz ali o primeiro. Vamos fazer toda a base usando essa jeitinho aqui que eu ensinei vocês, tá? É um leque com
ponto alto e um com ponto baixo, sempre com cada um com seu picô, até chegar ali no final. A contagem deu certinho, tá? A contagem deu certinho para fazer a volta toda e aqui vai terminar com o leque de ponto alto, tá? 3 pontos altos, o picô e os 3 pontos altos. Aí, quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês pra gente fazer a outra carreira de acabamento aqui no ponto baixo e finalizar aqui, tá? O nosso tapete, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último leque aqui de 3 pontos altos, picô e 3 pontos altos. Vou laçar meu fio, vou vir aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Em cima aqui desse ponto alto, dessa correntinha, vou fazer um ponto alto. E em cima, sabe as duas correntinhas que nós viramos para fazer o ponto baixo? Mais um ponto alto. Viro o meu trabalho e vou fazer agora a última carreira de acabamento para a gente finalizar lá do outro lado, onde a gente iniciou o bico. Mesma coisa, duas correntes e um ponto baixo aqui nesse ponto alto. Aqui onde tinha as duas correntes, vou fazer um ponto baixo. E os pontos baixos eu vou fazer ponto sobre ponto. Até chegar ali na esquina. Na quininha ali para ficar bem quadradinho. Então, essa é a nossa segunda carreira do acabamento. Para ficar bem bonitinho, ó. Vocês podem perceber que quando eu fiz as duas correntes para virar, ele já fica um acabamento bem bonitinho, tá? Procura fazer com uma agulha maior, se o seu ponto é muito apertado, eu repito isso sempre, para o seu trabalho ficar bem macio e bem delicado, tá? Vou trabalhar todos os pontos baixos até chegar aqui nas duas correntes. Ó, cheguei nas duas correntes, trabalho um ponto baixo, viro meu trabalho, trabalho duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Importante é isso, você tá sempre virando o trabalho para ele ficar um acabamento bem bonito. Agora, vamos aqui para a parte do encaixe. Trabalhei aqui ponto baixo, duas correntes e ponto baixo. Vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui, ó. Tá vendo o pontinho que a gente fez sozinho lá? Então, o ponto da parte reta é esse daqui, antes daquele ponto sozinho. Então, eu vou trabalhar até esse ponto aqui, até chegar no último ponto aqui. Eu vou contar quantos pontos baixos eu vou trabalhar até aqui. Porque nós vamos pular esse aqui da parte reta e vamos pular esse da parte do encaixe. Então, eu vou trabalhar, ó, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5... Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, contando a partir do primeiro aqui, ó, 23 pontos baixos. Vou trabalhar todos eles aqui, vou deixar esse pontinho sem trabalhar e já volto com vocês pra gente dar a sequência. Trabalhei aqui, ó, tá vendo? Fica bem retinho, bem bonitinho, ó, bem acabadinho a sua peça. Trabalhei aqui todos os meus pontos, deixei aqui, ó, esquece esse ponto aqui, ó, deixei um ponto sem trabalhar aqui na parte do encaixe. Então, eu vou pular ele, vou pular esse ponto e aquele ponto que nós deixamos sozinho. Então, eu vou pular esse ponto aqui e o ponto da base reta. Vou pra lá e já vou fazer meu ponto baixo. Por quê? Agora, eu vou dar a sequência, vou fazer uns pontos baixos aqui, ponto sobre ponto, e vou mostrar pra vocês por que eu pulo um ponto da parte do encaixe e um ponto da parte reta aqui. Porque fica assim, ó. Aqui é só ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum. Ó, como fica perfeito, quadradinho, tá? Fica um acabamento assim bem legal, se você pular o último ponto aqui e o primeiro aqui da base. Então, eu vou dar a sequência aqui, ponto sobre ponto, nessa parte reta. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto sozinho, nós vamos pular ele e um ponto da base, que a gente vai continuar. Então, quando chegar aqui, ó, nesse ponto anterior ao ponto sozinho, eu volto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Se você quiser um crochê assim, bem perfeitinho, bem bonitinho, esteja atenta a todos esses detalhes que eu falo aqui, tá? Que eu falo muita dica boa nos meus vídeos. Então, assista o vídeo aí direitinho, do começo ao fim, porque tem muita dicasinha boa no meio dos vídeos, tá? Ó, cheguei aqui, no aquele ponto que eu fiz sozinho, vou pular ele e vou pular um ponto da base aqui do encaixe. Vou para o terceiro, ó. Não deixa muito folgado aqui não, para não ficar feio o seu acabamento. E vou dar a sequência aqui, até a gente chegar ali nas duas correntinhas da quina, da esquininha ali, pra ficar bem bonitinho. Já vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Deixa eu tirar a agulha aqui, ó. Tá vendo como fica bem bonitinho, bem quadradinho? Então, esteja atentos aí a todas as dicas, que eu dou bastante dica nos meus vídeos, tá?
Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nas duas correntinhas aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, fiz toda a minha base, tá vendo? Bem quadradinha, bem bonitinha. Cheguei nas duas correntes, vou fazer um ponto baixo, duas correntes, eu vou virar o meu trabalho aqui, já vou fazer meu ponto baixo. E vou dar a sequência. Desculpe o barulho de fogos, pessoal, eu tô gravando num domingo e tá tendo jogo hoje. Então, eu vou virar e já vou fazer meus pontos baixos. Até chegar ali no... Até chegar aqui, ó, e volto com vocês pra gente finalizar, arrematar e já fechar esse vídeo por hoje, tá? Essa segunda parte do pé do vaso, tá bom? Já volto com vocês. Cheguei aqui, trabalhei todos os pontos baixos, cheguei nessas 3 correntes. Vou trabalhar 1, 2 pontos baixos, ó, nessas 3 correntes. Aí, eu vou vir aqui, nesse primeiro ponto alto, eu vou puxar um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e cortar meu fio. Depois que eu cortei, eu puxo aqui o fio, dou uma travadinha, pego minha agulha de tapeceiro, viro aqui do avesso. Eu vou fazer o arremate que nem eu já expliquei pra vocês várias vezes. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Vou andar com esse fio aqui, ó, pelos pontos baixos aqui no avesso, com a agulha de tapeceiro. Segura aqui, ó. Conforme você puxa, o nozinho já se esconde aqui dentro, ó. Você vai andar por algum espacinho bem razoável, para depois abrir o fio, fazer todo aquele sistema. Sempre segura aqui, ó, para não franzir o seu trabalho, tá, ó. Dá uma puxadinha assim. Ando mais um pouquinho, por mais uns pontinhos. E pronto. Ó. Puxa certinho para não encolher. Abre o fio, faz todo aquele sistema que eu já ensinei para vocês várias vezes de arremate. Abre o fio em 3. Distorce ele aqui, né? Pega a agulha. Pega um fiozinho aqui do lado. Passa uma dessas pontas por baixo dele. E amarra. Só isso. Se você usa cola aqui, você nesse, ó, primeiro nozinho você não aperta muito para não franzir. Pode pôr um pinguinho de cola aqui. E já fazer os outros 2 nozinhos. Cortar o fio e pronto. Prontinho. Nosso tapete Kiara do pé do vaso ficou prontinho, é só ajeitar ele assim, que ele ficou amassadinho de tanta gente virar ele pra lá e pra cá, né? Ó, ficou todo bonitão, ficou num tamanho ótimo. Eu não gosto dessa parte aqui muito curta, porque eu tenho a impressão que a hora que a pessoa for usar lá o vaso sanitário, não vai dar para pôr os pés. E eu gosto dessa parte aqui também mais compridinha, assim, sempre quando vocês forem ver aí os meus pés do vaso, vai ser base de 30 correntinhas, a maioria vai ser base de 30 correntinhas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Do ladinho aí tem um sininho, ou quando você for se inscrever, você vai fazer isso uma vez só, você já vai ficar inscrito no canal aí. E vai ter a opção dos sininhos, você clica em todas, que toda vez que eu postar vídeo aqui de vlog, comprinhas e videoaula, você vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vou aguardar o comentário de vocês aí, se vocês gostaram da aula, tá? Deixe o seu joinha, que é muito importante pro engajamento aqui do canal, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai compartilhar esse vídeo, vai indicar esse vídeo para outras pessoas também que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, fiquem em paz, até a próxima e fique ligadinho aí, se inscreva, ative o sininho porque vem muita coisa bonita por aí, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!